Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas aqui hoje vamos compartilhar a palavra de Deus, né, meus irmãos? Assim, Deus nos deu a oportunidade, nos deu um novo dia para que nós possamos estar na presença dele. Por isso, vamos fazer uma oração primeiro, né? E eu peço aos irmãos também que façam sua oração em sua casa. Cada um faça suas orações e peça a Deus, né? Que realmente precisa, né? Necessito nesse momento. Pai, eu venho te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade que tu nos dás para nós estarmos na tua presença. Por isso, Senhor, vamos te agradecer por esse papel que tu coloca hoje em branco em nossa vida, para nós recomeçarmos e escrever melhor, né? Do que ontem, que possamos fazer o melhor, darmos o melhor no dia de hoje. Então, Jesus, eu te peço que visita cada irmão, cada família, aqueles que estão com pessoas doentes, Jesus, que tu leve a cura necessária, que tu visite também, Senhor, as famílias que estão brigadas, aquelas, Senhor, que estão necessitadas do alimento, que tu vá de encontro delas, Jesus, e que tu assim vá levando o que eles tanto necessitam, principalmente a paz, Jesus, entre as famílias. Eu te peço também, Senhor, que visite cada enfermo, que assim esteja na sua casa, nos seus leitos, e também que dê paciência àquelas pessoas que cuidam, Jesus, porque não é fácil cuidar de um doente. Senhor, eu te peço que tu entre agora no Hospital São Francisco, que tu visite cada leito, que tu visite aquela UTI, que tu vá tirando alguém que está lá, Jesus, que tu dê o teu sopro, né? Sopre sobre eles, para que eles saiam daquela UTI, para que eles voltem para casa, para suas famílias. Por isso, Jesus, eu te peço, mas também já te agradeço. Visita assim também, Senhor, a minha família. Visita cada um deles que necessita. Nesse dia de hoje, Senhor, eu venho te agradecer já pela cirurgia que amanhã acontecerá com minha irmã. Que eu sei que tu tá na frente, que tu tá resolvendo tudo e que já deu tudo certo. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer mesmo, Jesus, por cada sangue, por cada pingo de sangue que tu já colocou, Senhor, sobre ela, que tu já colocou por tudo que ela for usar dentro daquele centro cirúrgico, que tu usa os médicos, que tu usa as enfermeiras, que tu use o soro, cada medicamento que ela for tomar, Jesus, que tu coloca o teu sangue, Jesus, para que tudo, com certeza, já deu certo. Eu já venho te agradecer pela vitória, Jesus, em teu santo nome. Amém. E assim iniciemos, meus irmãos. Hoje, o Evangelho é segundo Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pede sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os 10 discípulos foram para a Galileia, ao monte, que Jesus tinha lhe indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: toda a autoridade que foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos, os meus povo, batizando-se em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-se a observar tudo o que vos ordeneis. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até os confins do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, até aqui é a nossa palavra, né? Para a nossa própria salvação. Então, começando, o Senhor, ele não deu uma ordem, né? Mas ele pediu que fosse para um lugar específico. Porque ali ele ia não só dar uma ordem para os discípulos, mas também algo, né? Que ele poderia falar naquele dia, porque ele estava preparado, foi o dia certo. Então o Senhor chamou os discípulos para ir para o monte, né?
para ali falar do Espírito Santo, né? O qual antes a gente não tinha, o Espírito Santo, né? Quando o Senhor vivia conosco, conosco o que eu quero dizer como discípulo, né? Mas eu me sinto uma discípula, né? Então, porque ele vivia como discípulos de antes. Hoje eu sou discípula, mas que vive com o Espírito Santo, né? Sou mais agraciada, vamos dizer assim, né? Então, naquele tempo, se batizavam, né? João Batista, o primo de Jesus, ele batizava todas aquelas pessoas que vinham até ele, né? Ele batizava. Mas por que ele batizava, irmã? Se ele não tinha o poder de batizar? Olha, ele tinha o poder de batizar sim. Mas o batismo dele era para quê? Para que as pessoas se convertessem a Jesus. Porque esse batizado que João Batista fez no Rio Jordão, né? Ali era uma conversão, né? Um batismo de conversão. Mas ele sempre disse, virá o maior do que eu, que vai batizar no Espírito Santo. Então ali ele estava ali chamando, assim como nós não chama os nossos irmãos para levar para a igreja, quando nós convida eles, nós fala, vamos tal dia que vai ter uma coisa boa na igreja, tem tal coisa. Nós estamos ali fazendo, querendo ou não, nós estamos batizando, né, nossos irmãos com a conversão, para que eles vão lá e lá sim eles se convertam, não é? Então, naquele tempo, Jesus, quando ele foi para o céu, para a morada eterna, então ele ganhou e ele nos também transferiu, foi o Espírito Santo. Aonde João Batista não passou mais se batizar só no Pai e no Filho, mas sim também no Espírito Santo, né? Qual a importância aqui que Jesus nos ensinou do batismo e também da conversão, né? Não só está falando do batismo, mas também da conversão. A conversão é muito importante quando nós entendemos que Deus, ele é o verdadeiro amor de nossa vida e que nós temos que seguir a ele, que o nosso caminho de verdade que vai valer a pena é estar com ele. Isso já é uma conversão, né? Mas quando nós se convertemos e nós se batizamos, né? Então nós somos umas pessoas que não somos mais um convertido, mas sim nós somos alguém que trazemos o Espírito Santo. Então assim, que nós trazemos a luz, né? Porque quando nós não somos batizados, realmente nós não temos luz. Infelizmente, nós estamos nas trevas. Isso é a realidade, né? Que a gente tem que estar entendendo, tem que estar lendo mais a Bíblia, né? Procurando entender o que Deus nos ensinou, o que Deus quis realmente nos falar. Então, para que a gente está conhecendo a importância que é um batismo. Um batismo, ele é importante para a gente chegar até a Deus. Porque, imagina só, você acha que chega alguém no céu com treva, se o próprio céu é luz, né? Então só chega até lá quem tem a luz. Então por isso que é importante o batismo, né? Quantas pessoas ainda vivem em um mundo de ilusão porque não leram essa palavra? Talvez, né? Porque se tivesse lido essa palavra onde o Senhor disse que tinha que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as pessoas não se batizariam em vão. Porque o verdadeiro batismo é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse sim é o único batismo, pois o Senhor disse para nós aqui, né? Pediu a João Batista, assim como os padres, né? Porque muita gente diz assim, não vou me batizar na igreja católica não, que não vou me batizar pelo homem. Mas eu quero dizer a vocês que aqui o Senhor, ele mandou os discípulos ir batizar. Mas ele deu a ordem de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer é que tem muita gente ainda que vive iludida. Sabe por quê? Porque não lê a Bíblia. Então, chega na igreja, uma pessoa diz, o batismo é certo, é assim. Aí a pessoa bota na cabeça que coitado. Não foi se aprofundar na palavra de Deus para poder estar entendendo o que realmente Deus quer para cada um de nós. Eu digo a você que é verdade. Olhe, eu mesmo não entendo muito da Bíblia. Eu estou agora começando a ler e me surpreendo com o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer que nós faça para agradar o coração dele. E o que o Senhor também quer que nós vivamos no caminho dele certo.
Muitas pessoas vivem incertas, vivem num caminho que não tem nada a ver com o do Jesus. Sabe por quê? Porque não pegam a Bíblia, porque não se aprofundam, porque lê e esconde e não lê tudo, lê as coisas meio que, vamos dizer assim, vou ler essa parte, essa outra eu vou esquecer, essa outra não é assim, essa outra eu vou fazer de conta que não existe. Mas se nós ler a Bíblia de verdade e nós se aprofundar nela, nós vamos entender qual é a verdadeira verdade que Deus quer que nós viva. Qual é o caminho certo que Deus nos ensina. Porque se nós não conhecer a Bíblia, meus irmãos, nós vamos andar pelos caminhos que as pessoas dizem que é certo, que é bom, que é esse que é bom. Esse aqui é o que é certo, aquele lá é errado. Sabe por quê? Porque não leram a Bíblia. Então, como Jesus deu autoridade aos discípulos para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim ele dá autoridade. Nós hoje tem padres. Então, os padres têm, com certeza, total capacidade de batizar qualquer uma criança. Porque ele não vai em nome dele, padre. Ele vai em nome do Pai e ele diz, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos que parar para ler e não só ouvir. Porque quem tem boca fala o que quer, não é verdade? Então, quem não tiver seus ouvidos, bom, escuta o que também não é verdade. Mas aí estão levando, né? Mas eu só quero dizer aqui que não é eu que estou falando, né? É o próprio Jesus que fala aqui em Mateus, não sou eu não, viu? Porque muitas vezes as pessoas confundem. Fala de fulano de tal, disse isso é mentira dela. Não, mas eu mesmo não estou falando mentira nenhuma. Se você quiser ir lá, em 2 Mateus, você vai encontrar essa passagem, onde Deus faz a afirmação que ele veio para entregar o Espírito Santo, porque ele disse assim que é para batizar agora não só em nome do Pai e nem do Filho, mas sim do Espírito Santo. Então, a ordem que Deus deixou ao discípulo, assim como trouxemos para a geração e hoje a gente tem na Igreja Católica, né? Então, o Senhor não disse outro batismo. Mesmo que a gente sabe que no Rio Jordão, quando a pessoa se batiza dentro de uma profundidade, eu tenho o total conhecimento hoje para falar para vocês, quando o batismo é dentro de uma piscina, quando o batismo é dentro de um rio, não é batismo no Espírito Santo, é o batismo de conversão, porque era assim que João Batista batizava todos aqueles que procuravam ele. E Jesus disse, e João Batista ainda falava assim, eu estou batizando em nome do Pai e do Filho, mas havia um maior que eu, que vai batizar em nome do Espírito Santo. Então vai da pessoa entender, vai da pessoa buscar a palavra, que quando você busca, quando você entende, você vai dizer assim, não é que fulano estava certo. Por quê? Porque nós temos que seguir, meus irmãos, os mandamentos, é o que o Senhor nos deu, o que o Senhor tá, né? Não é tá escutando quem vai dizer nada, não. Porque as pessoas dizem o que querem, entendeu? Mas a gente tem que viver, para nós ver os verdadeiros mandamentos de Deus, nós temos que buscar a palavra, não é? Não é escutando do vizinho, do fulano, do beltrano, que vai dizer que é isso, que é aquilo, não. Procure confirmar na Bíblia se é aquilo mesmo. Procure, não é? Porque João Batista foi claro quando ele batizava na água, no rio. Era de águas profundas. Você se entrava todo dentro do rio e você saía, né? Dava tipo meio uma afogada na pessoa. Então, esse batismo aí, Jesus está dizendo, não sou eu. Que esse batismo não é batismo no Espírito Santo. Não é o verdadeiro batismo que Deus realmente ordenou. Esse batismo era João Batista, que ele batizava, que era para aquelas pessoas se converterem, aonde ele dizia que esse batismo que ele estava batizando era só em nome do Pai e do Filho, mas que viu maior que ele. E quem era o maior? E quem trazia o Espírito Santo? Você pode perguntar para mim, que eu vou responder. Quem trazia o verdadeiro e o Espírito Santo e o verdadeiro batismo era Jesus. Então, ele se apresentou ao discípulo. Alguns, como um de nós também, né? Que tem vezes que não acredita, que ele está mais no blá 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 do que na palavra de Deus, né? Então,
Esse daqui, muitos, era 10 discípulos. Ele não fala aqui a quantidade que duvidaram. Mas eles disseram assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou, toda a autoridade que foi me dada nos céus e na terra, né? E é onde ele fala aqui, com os discípulos, meus discípulos batizai, né? Não em nome só do Pai, do Filho, mas sim do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a dúvida eu estou tirando aqui. Quem quiser procurar, procure. Entenda mais. Peça assim para o Senhor. Senhor, me dê sabedoria. Para que eu siga teus caminhos de verdade. Para que eu siga teus caminhos do teu querer. Como tu ensinaste. Como tu deixaste. E assim, meus irmãos, nós seremos felizes. Não só aqui na terra, mas assim no céu. Né? Porque se nós seguir os mandamentos, seguir tudo que ele diz, com certeza nós iremos ganhar, não só o ouro, não só a prata, mas iremos ganhar o reino do céu. E mora lá com Jesus, imagina só como vai ser bom. Mas para isso, nós temos que viver uma vida entendendo qual foi os mandamentos e os verdadeiros mandamentos, para que a gente viva uma vida reta, no caminho certo, né? Porque aqui tá bem claro, quem tiver ouvido que ouça, não é verdade? Porque o Senhor tá falando claramente aqui, tudo direitinho. Que a gente, o batismo em um lugar mais grande, maior, vamos dizer assim, dizer mais grande, não existe mais grande, né, meus irmãos? Mas enfim, eu ia dizendo assim, mas se você se batizar num rio, em água, em muitas águas, não é batismo que Jesus deixou. Ele deixou aquele que é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse sim é um batismo verdadeiro. O que batiza em água, que eu estou dizendo, profundas, igual João Batista batizava, esse batismo é só de conversão. Você só se converte, entende? Você é uma pessoa convertida a Deus. Mas Deus não quis só a conversão. Se fosse assim, ele não tinha trazido o Espírito Santo, né? Pois é. Pois é isso, vamos deixar assim claro. E que depois vocês peguem, vocês leiam e vocês meditem, porque eu estou aqui nessa plataforma do YouTube. É para falar o pouco que eu entendo e falar a palavra verdadeira dos mandamentos. Eu quero seguir e quero falar um pouco, quero falar para vocês os mandamentos. Não quero falar o que eu acho, o que eu sinto, que fulano disse, que fulano falou. Não, eu quero falar o que o próprio Deus deixou escrito, né? Para que depois eu disse para vocês, podem procurar lá que vocês vão achar, entendeu? Porque se eu falar do meu coração, vocês vão, que dia eu vou provar para vocês, né? Mas estou falando o que Deus falou pra gente, né? Então, assim como esses discípulos, eles meio que, né, não estavam acreditando, né, que era o Senhor, e que o Senhor era ele mesmo, e que ele tinha chamado ali para falar sobre a ida dele, mas que ele deixaria o Espírito Santo como nosso amigo, como a nossa luz, né? Eles ficaram, né, alguns ficaram meio, né, sem entender. Mas eu quero dizer que é assim mesmo, né? Às vezes a gente fica sem entender. A gente, às vezes, fica sem compreender o chamado. Quando Deus diz, vamos para o monte. Vá para o monte, filha, hoje que eu tenho uma missão para te dar. Aí vocês vão, não, Senhor, vou lá fazer o quê? Tu vai estar lá nada. Oxe, aonde que Jesus vai estar lá no monte me esperando? Aonde que ele vai dizer que eu vou fazer isso, fazer aquilo? Não, mas o Senhor te chamou a mim. E ele chama cada um de nós para ser discípulo, para ir para o monte. Sabe por quê? Porque lá no monte, ele vai dizer para nós, deixei o Espírito Santo para que te conduza na tua caminhada, para tu cumprir o que eu te ordenei, o que eu já escolhi, né? Para que tu sigas, para que tu faças. Então, eu vim dizer para vocês, meus irmãos, que se vocês não perguntaram ainda para o Senhor, se vocês ainda não chegaram até o monte, que hoje diga assim, Senhor, me leve para o monte. Me diga o que realmente tu queres que eu faça para te servir, né? Então, que nem eu já falei do discípulo, que eles ficaram meio com dúvida. Eu também, meus irmãos, eu tô aqui no YouTube, né? Tô aqui na plataforma aqui levando a palavra para vocês de Deus. Mas no dia de hoje é dia 26 de maio,
Eu não vou deixar nada de confuso, porque coisa de Deus é clara, né? O Senhor trabalha na clareza, não é na escuridão. Então, hoje é 26 de maio, né? 2024. Eu vou dizer a data. Que eu mesmo aqui, mesmo sendo chamada há um ano atrás, mesmo eu sendo chamada, eu continuei, meus irmãos, fazendo o quê? Desacreditando, igual aquele discípulo. Duvidando, sabe? Eu disse, o Senhor me chamou para um monte, mas eu vou nada. Oxe, que eu não vou fazer nada lá. E quem disse que ele vai descer do céu para ir lá me ver? Vai nada, não existe isso não, isso é besteira, né? Eu também disse isso. Mas até no dia de hoje, mesmo eu levando a palavra que Deus disse, e Deus me ordenou, vá e leve minha palavra. Pode deixar que eu me responsabilizo. É eu que estou te chamando, eu estou contigo, né? Mesmo o Senhor me chamando, mesmo o Senhor me cutucando ali, me cutucando acolá. Mas eu, meus irmãos, tem dias que a gente amanhece. Hoje é um dia. Eu amanheci um dia meio insegura, né? Mas a gente que tem uma intimidade com o nosso papai, então a gente vai conversar com o papai. E foi isso que eu fui conversar. Eu de manhã cedo, eu disse pro meu pai assim. Eu disse, Jesus, olha, tu queres o que eu faça? Que eu seja uma blogueira famosa? Ou que eu levo tua palavra? Porque às vezes tem coisas que acontecem, né, meus irmãos? Que a gente é para confundir a nossa mente, viu? Isso é o inimigo. Não pense que vem de Deus, não, essas coisas. Vem do próprio encardido. Que ele vem para botar na nossa mente as coisas que é para nós desfocar do caminho, da palavra, do propósito, né? Mas só que a gente que tem papai não deixa. Papai nos guarda. Papai pega nós no colo e diz assim, essa pedra tá grande, filha, eu vou lhe pegar. E ele pega ele no colo e bota na frente, na estrada, sabe? Quando Deus me chamou, ele disse assim pra mim, vá, põe o pé. E eu cadê que eu queria colar o pé? Não queria colocar o pé não. Mas ele disse assim pra mim, coloca o pé, que eu abro o mar pra você passar. Pé seco, pé enxuto. Mas teve uma hora que eu disse, eu vou colocar o dedinho assim, sabe? Eu coloquei o dedo, e aí o mar não tinha um pingo de água, tava seco. Eu digo, vou começar a andar. Então, tô começando, né? Eu tô começando a andar ainda, o mar tá seco. De vez em quando quer surgir uma aguinha, não sabe? Pois é. Mas aí eu digo assim, retira-te, não me pertence. Então, às vezes acontecem coisas que deixam a gente confusa. Que a gente não sabe se é o chamado mesmo de Deus aquilo. Porque às vezes é um chamado, você diz, mas será que é o chamado mesmo? Será que Deus não me quer uma coisa diferente? Será que o Senhor quer que eu faça outra coisa? Não é isso mesmo? Então hoje, no dia de hoje, eu pedi ao meu papai, conversando com ele, falei para ele, olha papai, eu quero que o Senhor me confirme no dia de hoje. O Senhor quer que eu seja uma blogueira chique, famosa? Ou o Senhor quer que eu seja uma pessoa para levar a tua palavra? Mas a tua palavra que está aqui escrita, que tu deixou escrita, né? Não é uma coisa inventada não, é a tua palavra, pura e verdadeira. Tu queres que eu vá, ou tu queres que eu faça outra coisa? Me diga aí, que eu tô assim meio sem entender, né? Ainda tô assim meio, né, duvidando, né? E aí Jesus, ele me deu a palavra. Porque Jesus, ele fala. Meus irmãos, Jesus fala. Basta nós se abrir com ele. Basta nós fechar os nossos ouvidos para o mundo, a nossa cabeça. E ele vem e nos fala. Mas ele fala assim declaradamente, sabe? Que Jesus, ele não tem enrolação. Jesus não vai por ali, por acolá, manda mensagem no WhatsApp e faz uma ligação. Jesus não é assim, não. Jesus não tem negócio de enrolação com ele, nem de mensagem, nem de ligação, não. O negócio dele vai logo certo e diz assim, é assim. Foi. Então, entendeu? Então, Jesus, ele é dessa maneira. Então, ele não dá rodeios. Então, Jesus aqui, em Isaías 60, né? Isaías 60. O que ele disse para mim no dia de hoje? Já disse a data a vocês, né? Vocês sabem. Pois é. Ele disse assim, levanta-te, ilumina, porque chegou a tua luz. Agora, meus irmãos, presta atenção, né? Sim, e as trevas que cobrem a terra, né?
e gritarão os povos, mas sobre ti direi o Senhor. Olha que Jesus lindo. Darei o Senhor e a sua glória verás em ti. E as nações caminharão na tua luz. Olha que lindeza, meus irmãos, que Jesus falou para mim hoje. Olhe, Deus, Ele está dizendo aqui, eu já li todo, não vou ler porque fica muito grande, né? Mas o que o Senhor vai falar comigo hoje, nessa manhã que eu li, que eu conversei com Ele, e Ele prontamente disse para mim, filha, confia em mim, faz o que eu te pedi. Um ano atrás eu não te pedi para tu ser blogueira famosa, e nem estou te pedindo. Eu estou te pedindo para tu levar a minha palavra. Confia em mim, porque o resto eu tomo conta. Eu já estou cuidando de tudo. Tu virás, né? Ele disse assim para mim, teus filhos virão de longe e as tuas filhas são carregados no colo. Então Jesus disse assim para mim, que eu não me preocupasse. Não me preocupasse qual eram as pessoas que iam me seguir. Que eu não me preocupasse quem era que ia se inscrever no meu canal. Que eu não me preocupasse com quem era que ia compartilhar meus vídeos. Nem muito menos dar like. Nem muito menos assim, o negócio do sininho, né? Que eu não sei muito bem disso aí. E também muito menos quando era, nem quanto era, nem como ia ser. Ele só disse para mim, andas. O mar está aberto. Tu vai passar pés enxutos. Então, um dia Jesus, ele continuou dizendo, meus irmãos, que eu não tenha medo. Que ele está dizendo para mim assim, que os meus filhos, eles não vão vir de perto. Sabe o que eu entendi? Eu vou dizer para vocês o que eu entendi. Jesus, quando ele disse para mim que meus filhos vinham de longe, ele também falou para mim que as minhas filhas terão um colo. Esse colo que as minhas filhas vão ter vai ser do próprio Senhor. Porque o canal não é meu. Eu não estou aqui porque eu quis. Mas simplesmente porque eu fui escolhida. E eu fui escolhida e fui chamada, minha gente, através da palavra de Deus. Foi em Isaías 49. Aonde ele disse que me escolheu desde o ventre da minha mãe. Para ser serva dele, para restituir as nações de Jacó. E para resgatar o resto de pessoas lá, né? Como é que eu quero dizer? De Israel. Então, aonde Deus me chamou aqui, ele prometeu a mim que era para mim ir. E que seria lembrada, né, entre as nações, e que a minha salvação chegará aos confins da terra, né? Mas ele disse assim para mim, não basta ser minha serva, né? Porque, meus irmãos, o Senhor disse para mim aqui que o salário seria ele mesmo. Ele prometeu para mim que o salário meu seria ele mesmo. E pense num salário bom. Estou muito feliz de saber que a minha providência, que o salário, né, que eu vou ter, vai ser ele próprio, Jesus, né? Então, quero dizer para vocês que o meu chamado veio em Isaías 49. Quem quiser meditar, quem quiser procurar na palavra, procure. Eu fui chamada através dele. Eu estou aqui, realmente, meus irmãos, não é por mim não, mas é por ele. E hoje, ele me confirmou que o que ele me quer é levar a palavra dele, né? E que meus filhos vão vir de longe. Então, o que eu entendi, que nem eu ia dizer para vocês, não disse, fui falando outras coisas, né? É que meus filhos talvez não venham daqui da Bahia, né? Talvez venham de lugares aonde eu nunca fui.
E talvez que nunca irei fisicamente, né? Mas através da TV, né? Eu também acredito que esses vídeos, com certeza, não sei quando, não sei, né? Porque o Senhor sabe de tudo, porque é dele, ele é quem sabe, né? De tudo. Mas vai chegar a lugares aonde eu nunca sonhei que fosse chegar, né? Então, meus filhos vão vir de longe. Não vão vir da minha casa, talvez, nem da minha família, nem da minha comunidade. E o Senhor está sendo claro comigo aqui, né? Eu disse que meus filhos vinham de longe. E o que é mais lindo, que eu já agradeço a Ele, por Ele levar as minhas filhas no colo. Olha que maravilha. Feliz daquelas que forem chamadas para esse canal, porque vão ser carregadas no colo. Pois o Senhor, Ele prometeu no dia de hoje, né? Não foi há um ano atrás, não. Um ano atrás Ele me chamou. Mas hoje, dia 26, Ele disse, teus filhos virão de longe e as tuas filhas serão carregadas no colo. Olha que maravilha, meus irmãos. Isso foi bom demais. Isso foi forte, não foi? Você imagine só, você dizer assim, você carregada por o próprio Deus, né? Então, foi o pouco que Deus falou comigo hoje. Espero que medite na palavra. Quero dizer que eu sou uma pessoa que estou aqui no YouTube para levar a palavra de Deus. Que eu estou aqui levando a Bíblia. Que eu primeiro converso com o Senhor. Eu converso mesmo com o Papai do Céu. E pergunto a Ele qual é a palavra que Ele quer que eu fale. Qual é a mensagem que Ele quer que eu deixe aqui no YouTube, meus irmãos. Quero dizer a vocês que não é fácil estar aqui. Não é fácil, não. Às vezes é muito difícil. Porque tem dias que você diz assim, hoje eu não vou conseguir fazer nada, né? Mas quando você lembra que foi Deus que te chamou, você disse, poxa vida, não foi ninguém aqui da terra que me disse vai. Foi o próprio Senhor, né? Mesmo que eu tenha, meus irmãos, tido aquelas pessoas que disse para mim, há muitos anos atrás, que eu ia ter um ministério, né? O qual muitas pessoas foram usadas, com certeza por Deus, para dizer para mim, Deus tem um ministério, mas tu tens que saber qual é o lugar que Deus te quer te colocar. E eu nunca, meus irmãos, procurei saber qual era o lugar que Ele queria que eu ficasse. Mas um dia, Ele disse assim para mim, minha filha, já está na hora de tu fazer o que eu te pedi, que eu te escolhi, né? Que eu te escolhi desde antes, tua mãe nem sonhava que tu ia existir, mas já te escolhido, já tinha te prometido, e o que eu prometi eu não dou para ninguém, porque é teu. Jesus não é que nem as pessoas não, que promete um lugar, quando chega outro ele vai e bota, né? Jesus não é assim não, Ele é assim. Ele te promete, pode passar 70 anos, mas aquele lugar que Ele te deu é teu, porque Ele te deu bem antes, né? Bem antes de tu existir, Ele já tinha um plano e um propósito em tua vida. Por isso, meus irmãos, que possamos estar aí perguntando a Deus qual é o propósito, qual é o lugar que Deus quer te colocar. Pergunte Ele, diga assim para Ele, Senhor, eu também vou para o monte, fala comigo lá, me diz, porque eu já sou dona de casa, eu já trabalho, eu sou mãe, sou esposa, mas me diz o que é que tu quer que eu faça mais, o que realmente, qual foi o sentido, o significado de ter me colocado aqui na terra, né? Temos que saber, porque Jesus não colocou você para ser só mãe, para ser só esposa, para ser uma boa funcionária. Deus tem algo bem maior e melhor para te oferecer. Porque nós viemos aqui, meu irmão, para a terra, não foi em vão, não. Nós não viemos aqui por estar na terra por estar, não. Deus veio e cada um de nós, Ele deu um talento, né? Ele deu um talento. Agora, cabe a nós querer esse talento para nós e nós pegar ele e nós multiplicar ou nós enterrar. Mas se nós enterrar ele, meus irmãos, sabe o que vai ser a resposta de Deus? Como nós se encontrar com ele? Servo mar. Jesus vai dizer assim, servo mar, né? Então, se ele deu um talento a você, de ser mãe, deu para ser esposa, deu para ser boa funcionária,
multiplique eles. Multiplique eles de um para 2. Porque senão, quando você se encontrar diante de Jesus, ele vai dizer, igual ele disse para aqueles trabalhadores, na palavra está dizendo, que foi o empregador, né? O patrão que deu os talentos para os empregados. Porque ele ia fazer uma viagem e queria que multiplicasse, né? Então ele deu a 1, deu 2, o outro ele deu 3, o outro ele deu 4 e o outro deu 1. Mas os outros tudo multiplicaram. Quando o patrão voltou de viagem, eles disseram assim, Senhor, o 2 que tu me deu, eu multipliquei em 4. Aí o outro disse, Senhor, e o 3 que tu me deu, eu multipliquei em 5. Então assim, e aí o Senhor perguntou, e tu fizeste o quê com um que eu te dei? Imagina como nós se sente tão pequena, diante de nosso Deus, nós se sente que nós achamos que nós fizemos tudo e que para nós está tudo bem. Aí ele disse, não, Senhor, eu guardei, porque o Senhor é carrasco. Jesus não é carrasco com nós, não. Mas se ele dá, é porque ele sabe que você tem capacidade. Que ele está do teu lado para te ajudar, para te guiar e te dizer qual é o caminho certo que tu tem que seguir e o que tu tem que fazer. Viu, meus irmãos? Então, por isso, aqui é minha pequena, olha, tá vendo? Minha companheira. E aí, o que é que eu tenho que dizer para vocês? Tá com sono, filha? É que assim, procuramos saber qual é o teu talento. Talvez esteja escondido por aí. Mas somos o Senhor hoje no monte, que Ele vai te dizer realmente qual é o caminho que tu tem que seguir, viu? Então, nessa tarde, já tá de tarde, né? Que eu venho agradecer a cada um dos meus inscritos. Peço a Deus que visite, que derrame toda a saúde, toda a paz em cada um deles. E peço também àqueles que não é inscrito, que se inscreva, que venha dar o like para que outras pessoas conheçam, né? A nossa vida aqui na Bahia, né? Que vai ser, né? Aqui meu canal Leva a Palavra, mas também mostro um pouco, né? Da cultura, né? Do que eu faço, trabalho social. Então eu venho assim a pedir a vocês que se inscrevam lá e que deixem seu like e que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu já agradeço ao meu pai por ele ter me dado essa oportunidade de estar hoje aqui, levando o pouco que eu entendo da palavra para meus irmãos, que foi uma semente lançada, que caia em terra fértil e que eu venha, de certa forma, através da palavra do Senhor, que venha tocar, né? Na pessoa que precisa, realmente necessita de ouvir essa palavra. E peço que vocês vão meditando aí, no tanto que eu vou falando para vocês, vocês vão meditando, porque eu estou aqui para levar o evangelho, o puro evangelho, o que Deus deixou escrito, para que nós tenhamos sim a consciência, qual é o caminho que nós estamos seguindo, qual se é verdade, se nós estamos escutando o próprio Deus, nós estamos escutando as pessoas. Então é isso que eu venho dizer a você nessa tarde. Que Deus abençoe, que nós estamos iniciando uma semana, né, que hoje é domingo, que essa semana seja uma semana repleta de graça, de bênção, que o Senhor Deus possa estar em nosso lar, com nossa família, e assim que nós tenhamos uma semana em paz, nós e a nossa família. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!